disso, o nosso bate-papo de hoje, o nosso tema é sobre beleza. Beleza é fundamental? Beleza abre portas? Pode-se existir uma mulher bonita e inteligente? A gente vai discutir isso a partir de agora com a Marluí Nogueira, que é a nossa psicóloga, que vai nos ajudar. Tem o ator e o modelo Herberto Rodrigues, que tem 32 anos, seja bem-vindo. E a Estela da Mata, que tem 28 anos e é vendedora, seja bem-vinda também. Obrigada. Primeiramente, o que é ser bonito, o que é ser belo para vocês? Bom, eu acho que é um tema bastante interessante, né, porque não dá para definir a beleza, né? Eu acho que a beleza tem muito a ver com algo interno, né? Diz que o belo é algo que vem de dentro mesmo, que você pode irradiar através de um olhar, você pode irradiar através de um sorriso, né? E é algo muito mais complexo do que apenas a parte exterior. Para você, Herberto, a beleza é só o que a gente consegue ver por fora ou também o que a gente, muitas vezes a gente não consegue, né, ver por dentro? Não, até eu estava comentando aqui com ela agora há pouco, lá fora, que, assim, a beleza, ela atrai, mas ela não convence. Então, a beleza nada mais é do que, além da aparência física, a atitude da pessoa, o charme que a pessoa tem. A primeira impressão, você olha, se a pessoa é bonita, você acha a pessoa atrai, bonita. Mas não convence. Né? Mas se a pessoa não for competente, se a pessoa não tiver um talento... preparação, sim, não adianta nada. Acaba ficando feia a pessoa. Concorda, Estela? Concordo, claro. É muito relativo. Existem pessoas lindas que você bate um papo, não lhe agrada. E existem pessoas que na aparência não é tão bonita, né? Mas no dia a dia ela te passa uma segurança, é uma boa companhia agradável. A pessoa em si é bacana, ela se torna bonita. Então é muito relativo, né, esse assunto. Eu acho que é uma questão de energia também, né, Marluí? Que a gente estava batendo um papo antes do programa começar. Não adianta a pessoa ela ser bonita fisicamente, externamente, e não ser uma pessoa iluminada e não ter algo por dentro também. Isso, eu acho que a energia hoje, em todos os ramos, em todos os setores, ela está sendo muito reconhecida, claro, né? Então claro. Tem pessoas que energeticamente elas estão abertas. Igual tem aquela frase, né? Por que quando eu tenho não tenho namorado, não aparece ninguém? Daí eu arrumo um namorado, aparece um monte. Chove. Ou o trabalho em si, né? Eu não tenho nenhum emprego, não aparece nenhum. A hora que eu arrumo um, aparecem várias opções. É questão energética mesmo, porque daí eu estou bem comigo mesmo, eu estou quando você com tá bem, autoestima melhor, né? Com a autoestima melhor. É igual aquela questão da lei da atração, né? Sim, é verdade. Isso é verdade. Herberto, você que é ator, é modelo. Na tua profissão, no caso de modelo, é essencial você ser bonito. Você se acha bonito? Eu me acho, né? Porque senão eu não procuraria o trabalho como modelo. Só que assim, a beleza a gente pode cuidar, entendeu? Porque igual assim, eu tenho muita dificuldade, porque às vezes tem lugares que eu vou, o pessoal fala assim, toma isso, come aquilo. Aí o que acontece? A gente às vezes é taxado um pouco como fresco, né? Que você tem que se privar de comer, de beber certas coisas. Frescura, mas como eu ganho dinheiro com a minha imagem, eu tenho que cuidar, entendeu? Você é ciente que se você fosse uma pessoa não tão bonita, você não seria um modelo hoje. Com certeza. Uhum. No caso, você, Estela, você trabalha numa loja, vende carros. Uma concessionária. Uma concessionária. Você percebe quando, principalmente os homens, quando eles chegam lá procurando carro, olha uma loira bonita, do olho claro. Você percebe que, eu acho que ele vai comprar o carro porque eu sou bonita. Você já vendeu carros apenas por ser bonita? Você acredita nisso? Não. Ou além da beleza, ter a tua competência ali, de envolver o cliente, de vender o produto. Exato. Na questão de consultora de vendas de automóveis, não tem nada a ver você ser bonita. Tá, pode ser apresentável, é legal, é bacana, tal. Mas se você não tiver competência, você não vai vender. Esquece. O que você tem que tomar muito cuidado? Existem muitas mulheres que são inseguras no relacionamento. Então o que acontece? Ela vai até lá com o namorado, noivo, marido, enfim. E às vezes te acha bonita. Se você sentir, como já aconteceu comigo, de eu sentir que a mulher é insegura e não gostou de eu estar atendendo por me achar bonita, eu tenho que direcionar completamente a atenção a ela. Olha, que loucura completamente. Isso, gente. O homem pode nem ter se sentido atraído, nem ter te achado tão bonito. De jeito nenhum. A mulher, por ser insegura, achou bonita, falou, meu Deus, ali eu posso correr um sério perigo. Ou seja, o marido não vai comprar o carro. Exatamente. Se caso você não direcionar ela, não passar a informação para ela, colocar ela à frente ali. Mostrar que você está ali apenas para vender o carro. Exatamente. Pode ocorrer sim o risco dela chegar em casa, bater um papo e falar que não gostou daquela marca, que não gostou daquele carro, que não agradou.
E não deixar o marido exatamente. Eu, particularmente, quando eu sinto isso, automaticamente eu já me dirijo completamente a atenção à esposa, à mulher que está ali. Marluí, você Não, é igual quando a gente comenta, né? A beleza abre portas, né? Então depende, né? Para quê? Porque às vezes ela até dificulta um pouco. Porque às vezes pode despertar uma inveja, ciúmes. E é legal a pessoa ter essa consciência, né? De postura para poder mudar o foco e não se prejudicar por causa da sua beleza, né? Eu acho isso bastante interessante de se fazer com mesmo. certeza. Já sofreu algum tipo de preconceito, Herberto, por ser bonito? Às vezes a gente vai falar alguma coisa, assim, sem prestar muita atenção, o pessoal fala assim, é bonito, mas também, é burro. né, com esse par de olhos azuis. Às vezes acontece, porque eu acho que todo mundo, às vezes, dá uma gafe, né, na hora que vai falar alguma agora, coisa. porque você é bonito, a tua gafe foi desse tamanho, ela fica desse tamanho. Tem que ser perfeito até na hora de falar. Você, Estela, além de ser bonita, inteligente, loira... É essa a questão. Ah, meu Deus. Mas eu não mudo, Gi. Continua sendo loira. Aí é que eu falo, gente, a raiz é preta. Isso não me atinge. Acontece também se você dá uma gafe, por você ser bonita, por você ser loira, essa gafe ela fica muito maior. Acontece. A questão que acontece muito comigo, particularmente, como eu gosto de sempre estar bem maquiada, bem vestida, no salto alto, às vezes você levanta que... É difícil, mas você levanta com aquele pique que não tô afim de me maquiar, ou eu quero colocar uma sandalinha mais baixa e não tá tão bem arrumada, você é cobrada por isso. Você não tá bem? Não, a pessoa nem pergunta, né? O que você tem? O que aconteceu? O que aconteceu? Então, automaticamente, você sempre tem que estar bem. Você é escrava da beleza, escrava... Até pelo fato de eu conversar demais, exatamente. Inclusive, no trabalho, na faculdade, com os amigos, eu sempre sou cobrada desse ponto. O que você tem, amiga? Você tá bem, não tá bem? Você tá tão pra baixo hoje? Mas não, eu tô normal, mas às vezes a roupa ou o acessório não tá tão chamando a atenção. Com você também, Herberto, a aparência tem que vir em primeiro lugar. Acho que a boa aparência, e não falando só de beleza, mas você sempre se vestir bem, sempre estar bem, a tua profissão cobra isso. Cobra, tanto é que quando eu comecei a querer trabalhar como modelo, eu ia nos testes, eu não passava de jeito nenhum. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada comigo, porque não é possível que todo mundo passa, eu nunca passo. Só que aí eu comecei a perceber que era a minha aparência, eu não me ligava em moda, eu não me ligava no que estava passando na TV, assim, as tendências de corte de cabelo, de roupa. Entendi. Aí eu falei não se envolvia tanto com a profissão. Eu queria ser modelo, mas ao invés de ir atrás, aí fiz o curso de modelo, mas mesmo assim não resolveu. Porque ainda não mudei muita coisa. Aí depois eu falei, não, tem alguma coisa errada, é o lado da estética, então eu vou me cuidar. Comecei a me cuidar e comecei a fazer teste, passar um atrás do outro. E hoje você se sente um escravo da beleza? Você se cobra? Como a Estela colocou, tem dia que eu não tô afim de colocar um salto, eu não quero colocar uma maquiagem, as pessoas acham que eu estou com algum problema. Mas eu tenho todo o direito de não querer. Acho que isso acontece comigo também. Eu tenho o direito de chegar e ir ao supermercado de chinelo, colocar um óculos e, enfim, colocar o vestidinho velho que eu tô em casa. Só que as pessoas cobram, as pessoas olham e falam, como assim? A gente te vê sempre bem na TV, você não pode usar chinelo, você não pode estar com um coque, com o cabelo amarrado. É verdade. A gente tem esse direito. É que cada um é a imagem que faz de si mesmo. De repente você fez uma imagem de uma mulher mais classuda, como se diz, que se arruma mais. Então você pode despertar esse... Aí as pessoas olham e falam assim, o que é isso? Aconteceu alguma coisa com ela, né? Exato. Tem algo errado. E o que ele estava falando, eu acho bastante interessante. Em todas as profissões, é legal a pessoa entender que ela não vende só o produto, sabe, falando mesmo, com a parte intelectual. Ela vende através da imagem que ela está passando. E beleza é muito relativo. A beleza, gente, é legal a gente despertar através de artifício mesmo. A gente comentando, né, dos colares, né, um acessório que você pode usar, uma maquiagem. Às vezes a pessoa está ali, termina um relacionamento ou está depressiva. O quanto é importante a gente orientar para que elas busquem, sim, um salão de beleza, sabe? Busquem novidades para ela, para poder se motivar internamente, desenvolvendo a sua autoestima. Só assim ela consegue irradiar a beleza, né? A beleza não se limita a traços perfeitos, né? E sim essa energia que eu coloco na minha aparência, do cuidado. Sim. A atitude da pessoa, o charme da pessoa. Com certeza, às vezes a pessoa é tão bonita, uma pessoa travada. É aquela questão que a gente estava falando, a questão do trabalho, do profissional. Se você não tiver competência, não adianta. Você pode ser linda, não vai dar certo. Daqui a pouquinho, pode concluir, Não, que a beleza abre portas, né? Mas o que vai te sustentar lá é a tua capacidade. Facilita, né? Daqui a pouquinho eu quero saber, principalmente de você, Marluí, se hoje as empresas, elas buscam, sim,
pela aparência. Quando manda o currículo ali, quando a pessoa vai e olha direto na foto, será que as empresas, elas se preocupam em olhar o currículo, o trabalho da pessoa, ou pela foto a pessoa já é excluída ou colocada dentro da empresa? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, o intervalo voando já. Tem muito mais para você, não sai daí. A pergunta antes de ir para o intervalo, Marluí. Hoje as empresas, quando elas recebem os currículos dos seus futuros candidatos, tá ali, né? Tudo que a pessoa fez, a experiência da pessoa. Ali no cantinho tá a foto. Se não tem foto, eu vejo assim, esse currículo ele é excluído. E se tem a foto, a pessoa vai direto na foto da pessoa. Concorda? Ou estou sendo injusta? Não, acho que tudo depende também da empresa, né? Depende do porte da empresa, quantidade de candidatos inscritos, né? Porque daí eles passam, sim, por uma pré-seleção, né? E daí eles vão excluindo, às vezes pelas idades, a gente sabe que não pode ter esse preconceito, né? Mas infelizmente tem, eles já vão selecionando a idade, às vezes aquela coisa de bater o olho, né? E aí meio que não gosta, já vão selecionando. Infelizmente, isso é uma realidade. E daí eu gosto muito de uma frase de Viktor Frankl, que ele fala assim, a beleza, ela está nos olhos daqueles que veem, né? Então, aquele que está olhando, depende do que ele está procurando, ele já vai meio que selecionando por ali, não tem dúvida. Só que se é uma firma pequena, eles eles olham todo mundo, passam todo mundo por uma avaliação, porque às vezes na foto a pessoa não tem, né, uma boa imagem, mas a hora que você a conhece, a hora que você vê a pessoa ali na fala, a vê energeticamente, né? Inclusive a gente estava até comentando antes que pessoas que saem, têm uma boa energia, na foto ela consegue passar isso daí. Isso. Se bem que às vezes pode ser que aquele dia ela não estava bem, né? E não conseguia transmitir. Dizem que a imagem, né, a foto, ela retrata meio que a alma da pessoa. Então, de repente, ali, né, no pessoal, ela consegue detectar isso, né? Ou como que a energia que ela passa, ou mesmo a capacidade, ou com outras avaliações. Beto, você já sofreu algo parecido com isso, né? Do cliente ver a tua foto e quando você chegar pessoalmente, ele levar, tipo, um susto, vamos dizer assim, tipo... E a fotografia, ela passa, às vezes, uma imagem assim, você fica maior na fotografia, você tá um pouco malhado, você fica bem mais malhado, né? Você fica mais cheinho. Aí o cliente pegou e falou assim, nossa, mas a fotografia, eu vi você tava tão forte, tão bombadão, você é magrinho, né? Aí você fez o quê? Ficou assim, meu Deus do céu. Eu levei na esportiva, assim, sabe? Eu sou super desencanado, porque nesse meio tem muito disso, né? Tem meio que a pessoa zoar com a gente também. Sim. E isso que a Marluí falou, eu acho muito interessante, de que a beleza, gente... a Estela, eu posso achar a Estela linda. Você pode achar a Estela bonita, o Roberto pode achar ela uma mulher normal. Não é? Uhum. Isso que ela falou agora, essa frase que ela falou também, assim, que você pode repetir? Diz que a beleza está nos olhos daqueles que veem. Isso eu posso afirmar na prática, porque em vários concursos de beleza, a pessoa cansa de falar assim, puxa, mas a outra menina, ela é muito mais bonita que essa que ganhou. Isso é verdade. Só que ela conseguiu exteriorizar aquilo que está dentro dela. Exatamente. Por isso que fala que a beleza não é só aparência física. Concordo. E eu, como jurado em alguns concursos... Eu também sou em vários, eu sinto muito isso. Às vezes não tem meninas que você vai lá, dá 10 pra ela, você fala, nossa, linda, perfeita, só que falta algo mais. Sim. Aí vem uma toda carismática. E leva. Transparência, alegria no olhar, sabe? Aí você vai lá, dá na desenvoltura 10 pra ela. Ela acaba meio que às vezes até ganhando da que é mais bonita, porque é igual a gente estava comentando agora há pouco aqui, a beleza também é interior, né? Assim, a física, de imediato você se encanta, mas não convence. A Gisele Bündchen, né, aconteceu isso também, né? Ela foi, né, criticaram ela pelo nariz, que ela tinha o nariz grande, que ela tinha problema de coluna, né? E hoje tá chegou aonde está, né? Aí já entra na questão da inveja. Dorzinha de cotovelo. Mas ela tem atitude, né? Ela tem. Ela tem atitude, por isso que ela se tornou dela. Pela competência dela. Eu digo assim, mas ela foi criticada, né? Ela foi criticada, né? Por que outras pessoas não podem, né, ser diferente? Meus queridos, não dá mais tempo. Agradeço de verdade. Feriadão, poderiam estar em casa descansando, vieram participar com a gente, falar um pouquinho, né, dessa questão que gera um pouco de polêmica, né? Mulher não pode ser bonita, inteligente, enfim. Obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas amanhã, é claro, marcado o nosso encontro, 12:30, especial Festa do Seu João de São Paulo. Todos os artistas da Band você confere. Contramão, encerra o programa pra gente. Beijo, tchau, até amanhã.